eu lembro que tinha uns avivamentos acontecendo no Brasil e um deles era o Benihim vindo, que era vários ministros junto, lá na Portuguesa, e estava para ter o evento. Eu falei, Deus, uau, olha eu aí. tô lendo um livro, aquele livro assim, e foi nesse período que tentaram me cortar, né, na época, para que eu não fosse, porque não era de Deus, assim, vamos dizer assim, vamos orar, porque indo para esse lugar, e eu comecei a ver que estava tendo, e eu sabia que era de Deus para eu ir. E aquilo o Senhor começou a ministrar em mim, porque tinha um teto, o ministério. Chegava até teto, e aquele teto não passava. Vamos lá, rapidinho, vamos interagir aqui. Esse é o problema da igreja em célula, eu acho. Por quê? Porque existe muito um controle humano, um governo humano. Eu fui de uma igreja que era o seguinte, irmão, que se, olha só, um exemplo, Carol, você comprou um carro? Ah, comprei, mas por que você não falou comigo? Não, você tinha que ter falado comigo. Entende? Era muito isso. Quer dizer, a pessoa não tem o Espírito Santo, a pessoa não tem... Eu posso até compartilhar com o meu líder e tal, mas é uma coisa de honra. O que você acha? Me ajude de oração, me ajude de intercessão. Agora, é muito controle. Você sabe que controle assim é muito o espírito do anticristo, sabia? Então. Esse é o problema. E você está falando aí, é muito parecido. Eu já enfrentei várias também, viu? E aí não foi só isso, foram várias outras coisas que comecei a ver, e aquilo eu já não comecei a sentir paz, né? Então teve períodos muito bons, que acrescentaram muito, os irmãos receptivos, muito amorosos, mas quando cheguei, porque eu já estava vivendo aquele mover, eu já tinha chegado no entendimento que aquilo provia de Deus, eu tinha que estar naquele lugar. Mas quando eu passava para frente, eu tinha um pouco aí desses desafios. Você sabe que quando eu saí dessa igreja, minha vida espiritual disparou. É. Eu me sentia como Rana Chaleira. Já viu esse ditado? Não. Não. Que é isso? A Rana Chaleira é assim, ó. Você coloca a rã na água quente, ela pula. Ai, Rana Chaleira, tá bom. Agora Rana Chaleira. Tá. Aí você coloca ela na água, na epiderme dela. Ela fica lá assim... Ela morre sem perceber. Eu me senti assim. No dia que... Aí eu comecei um desenvolver de Deus de sair. De romper no espiritual, de buscar. Eu e Deus. Aí eu saí. Quando eu saí, Deus me visitou. Por quê? Porque é o que você falou, é o teto, não sai disso. Isso. Tipo assim, Deus tem um nível 10 pra você, mas você tá aqui no 2, você não consegue romper a bolha. Aí... E tinha sempre todo mundo compartilhando de tudo, tudo. Então aquilo me também, deixava... Né? Tipo assim... Não, aquilo tava... já tinha... Vou falar como pastor, posso? Pode, claro. Olha só, eu sou pastor de uma igreja. Eu tenho pessoas aqui que já fizeram escola com outras pessoas. Olha, eu sou um mestre, Deus sabe. Um dos meus ministérios é de mestre. Pô, eu tenho um curso, eu tenho seminários, mas eu não tenho um problema nessa questão. Eu tenho pessoa aqui que faz mentoria com outras pessoas. Não tenho problema quanto a isso. O que eu peço é isso. Tenha fome e sede da presença. Agora, é óbvio. Eu já tive pessoas que não puderam vir no meu seminário que eu dou aqui. Por quê? Porque os pastores não autorizaram. Ah, eu não sei como que é. Por que eles não vêm, então, participa e veja como é? Eles não fazem isso. Meu Deus. Então, o que precisava os pastores ter? Aprender isso aí. De vez em você ficar criticando a sua ovelha, vai lá e participa. Aí você tem autoridade também para falar, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é. Porque às vezes, até para você vai ser uma benção. E muitos deles, o orgulho, né, o trono de Leviatã, não deixa. Exatamente. Exatamente, pastor. Pronto, desabafei. Desabafou. Mas faz muito sentido, porque nesse lugar e o Senhor sabia da minha fome. Então lá vou eu para esse lugar de ouvir Ele. E aí Ele, nesse período, foi uma querida também estava indo no ministério, né, aonde eu estou até hoje, né, confiada. Eu fui para esse lugar e o Senhor falou para mim: agora aqui você vai ser trabalhada no profético. Legal. Né, nesse ministério. Você já tinha isso, mas aí você foi desenvolver. Sim, porque lá eles trabalhavam muito desenvolvendo você mesmo, né? Então, assim, tem uma linha de estudo, uma linha de aprendizado, a dinâmica também. Eu via que tinha essa questão livre. O pastor mesmo falava, olha, você está aqui, né? Depois eu me tornei membro, mas ele deixava muito aberto, você é livre.
né? Então, assim, ele dava a linha de estudo para a gente. Participei de vários cursos que tem lá dentro, entendendo a Deus, curas, Isso é maravilhoso, profetas né? e proféticas também eu Isso é passei, muito legal. sobrenatural, entender. E tudo gratuito, não? Tudo gratuito. Que legal. Às vezes tinha uma taxinha ali, sim. mas é coisa bem simbólica. Aqui também. E foi muito maravilhoso, porque eles me esticaram também a trabalhar, a servir, a trabalhar na executiva. Então, assim, sabe? Que é isso, executiva? Áreas executivas são as áreas de recebimento das pessoas, de, às vezes, ajudar em alguns setores. Porque lá, por exemplo... É grande, no caso, é uma né? colmeia. Só para o tudo pessoal funciona, entender, né? Tudo funciona, né? Então, a gente... Você sabe que o que eu mais gosto de igreja, vamos mudar aqui rapidinho, igreja em célula é isso, tinha uma administração profunda. Isso aí eu aprendi, eu achava assim maravilhoso. Cada igreja que a gente passa, Deus ensina algo também, né? Sim, sabe por quê? Porque a presença de Deus é excelente. Ele é excelente, ele merece a excelência. Então, o que eu vi que me chamou a atenção também no ministério, a excelência. Desde a entrada. A hora que você entra, você já tinha os bem-vindo, seja bem-vindo. Ai, obrigada. Isso é legal. E aí ali tinha um Shabbat para a pessoa ter um momento de qualidade com alguém que acabou de receber. Shabbat Coffee. É um cafezinho, né? Algumas coisas ali, mas bem arrumadinhas, que você para as pessoas. Para as pessoas. Ah, tá. É uma coisa gratuita? Não, é pago. Tinha algumas coisas que vende, é como se fosse uma cafeteria, mas dentro da igreja. Entendi. Então tinha o Shabbat Coffee, onde você podia servir lá também as pessoas, podia trabalhar na área servindo. Então você poderia trabalhar voluntariamente dentro do Shabbat Coffee servindo as pessoas. Era o modelo. Ou na porta. Isso era voluntário. Voluntariado. Então legal. Você aprendia a servir. A servir. Então você via pessoas de vários, era pastor assim, todos lá. Entendeu? E esse servir, essa delegação estica as pessoas a olharem com os outros olhos e crescerem nisso, né? Então eu via muito disso, essa excelência, o cuidado com as pessoas, os líderes curados cuidando de você. Líder, ferida terrível. Né? Então, assim, falando com amor, com carinho, de como levar você até esse lugar. Então, eu comecei a ver. E eu falei assim, uau, Senhor, então é esse lugar mesmo. E comecei aí, o Senhor testificou que era para eu estar lá, né? E aí eu saí, recebi bênção dos pastores, que eu estava, agradeci pelo tempo, pela oportunidade. E o Senhor me transicionou. E lá eu fui desenvolvendo, né? Então, nesse período, que eu acabei não contando para o pastor... Essas vivências com Deus, para trazer um testemunho, se eu puder trazer, que eu agora acabei não falando, né, anteriormente. Sim. Mas eu tive, antes de sair desse ministério, eu ia e voltava a pé. Às vezes era muito tarde e eu voltava sozinha. Com a minha irmã, descia... Você não tinha carro? Não tinha, mas era próximo de casa, então eu acabava indo para os lugares. Mulher é perigoso, né? Mas o cuidado de Deus, né, eu já estava lendo a palavra, já estava conhecida, buscando nesse lugar. E uma vez, eu vindo de uma Santa Ceia desse ministério, um pouquinho antes de eu sair de entrar nesse ministério que eu estava, eu tive uma visão onde estava escrito uma passagem em Êxodo, que era para passar, que o Espírito da Morte passaria naquela noite, lá, né, da história de Moisés e tudo. E eu lembro que eu falei, nossa Senhor, eu tirei essa palavra, eu não tenho sangue, mas eu tenho azeite. E vai lá, eu e minha irmã, só que eu estava sentindo um aperto muito grande. Era como se fosse algo que fosse para acontecer. Mas eu tinha que fazer aquilo. E eu li essa palavra. E ali eu orei todinho, pedi a presença de Deus e fui dormir. Só que a casa que eu morava desse cristão era uma porta bem mais simples, era madeira, aí tinha as coisas mais sensíveis mesmo, né? Se eu desse muito pontapé ali, abriria, né? Uhum. E eu lembro que eu fui dormir, depois de ter feito essa oração, e eu estava muito tranquila depois. Dormi, quando foi 2h pouco da manhã, eu senti tocando os meus pés. Eu despertei, não tem ninguém, então eu sabia que era espiritual. Uhum. Comecei a orar pela família, orar por todos, mas eu estava muito sonolenta. Voltei a dormir. Não escutei nada. A casa era só 2 cômodos, tinha o terceiro ali, que eu não conto, que era a parte do toalete. Mas concorda que facilmente eu escutaria. Uhum. Eu escutaria alguém batendo, alguma coisa. Tem gente que tem um sono leve, né? E aí, pastor, no dia seguinte eu só acordei e falei para minha irmã assim, alguém tocou meus pés. E não sei, né? Então ela, Carol, você tem isso mesmo? Que minha irmã sabe que eu tenho já algumas impressões, né, visões também. E eu fui trabalhar. Tá lá eu
indo trabalhar, a vizinha chega e fala para mim assim: Carol, você soube que tentaram assaltar a casa do senhor Elias de madrugada? Eu falei: não. Ela falou assim: sim, tentaram entrar na casa dele, mas não conseguiram e entraram na casa do meio. Aí eu falei: que engraçado, 2h30 da manhã alguém tocou os meus pés. E eu falei assim: eu tive uma impressão profética, eu li escrito que era para eu ungir as portas. Mas, Senhor, mas se entrar na casa dele pelo menos, né? Aí eu contei para minha irmã. No caminho do trabalho, a minha irmã, arrumando a casa, percebeu que tinha marcas de sangue, tanto na minha porta quanto no vitrô. Tudo estava marcado com sangue.